Ele sabe por que você está aqui. Ele sabe por que você veio aqui. Ele conhece o mais profundo do seu coração. Ele conhece também as suas necessidades. Ele sabe dos seus propósitos. O Senhor Deus conhece as suas ações e as suas atitudes. E você fez bem em vir a este lugar, porque Ele aqui está para ter um encontro precioso com a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus pela palavra revelada. Ouvir e aplicar no dia a dia a palavra de Deus nos ajuda a ter a eterna visão dele sobre o mundo e nos preserva em santidade enquanto caminhamos nesse mundo. A Assembleia de Deus no Paraná está dando muitos frutos para a glória do Senhor nosso Deus. Parte deste êxito deve ser tributado ao Ministério dos Pastores Delfino Brunelli, Daniel Tavares Beltrão e Agenor Alves de Oliveira. Confira agora o quadro Nossa História. Nossa História. Entre 1957 e 1959, a Assembleia de Deus em Curitiba foi presidida pelo pastor Delfino Brunelli. Ele foi responsável por uma grande concentração no Dia da Bíblia, na Praça Tiradentes, além de muitos cultos ao ar livre. O pastor Brunelli era um grande orador, um grande ensinador. Não usava esboço, abria a palavra de Deus, tinha um dom de Deus, uma facilidade para pregar a palavra de Deus. No programa radiofônico também. Em 1959, o pastor Daniel Tavares Beltrão assumiu a igreja. Ele a presidiu por 7 meses. Ele me chamou na casa pastoral e disse a mim que estava orando e Deus mostrou 2 homens para separar ao presbitério. E quando eu disse que bom, pastor, ele disse, mas um deles é você. Eu tremi as pernas e disse, Deus escolheu o homem errado. O senhor escolheu o homem errado. Ele disse, não fui eu, e Deus não erra, foi Deus quem mandou chamar você para o presbitério. E o outro homem, o falecido pastor João Carneiro Rodrigues. Entre 1960 e 1962, pastor Agenor Alves de Oliveira recebeu a missão de cuidar da igreja em Curitiba. Pastor Agenor Alves de Oliveira foi um pastor muito preocupado com a evangelização. Trabalhou muito em prol da divulgação da palavra de Deus na cidade e na região metropolitana de Curitiba. Eu creio que como pai, como pastor, ele nos deixou um legado muito importante, que foi o ensino para peregrinar no caminho do Senhor. Nossa História. Daqui a pouco, aqui no Movimento Pentecostal, tem uma entrevista exclusiva com o pastor e escritor especialista em Novo Testamento, Rick Watts. Você não pode perder. Após o livro A Mensagem do Antigo Testamento, o autor Mark Dever tem o prazer de lançar com exclusividade pela CPAD A Mensagem do Novo Testamento, um sermão esclarecedor para cada um dos livros do Novo Testamento sobre a sua importância para os dias atuais. Uma fonte de edificação para a vida de todos que estudam a Bíblia e pretendem seguir os ensinamentos de Cristo. A Mensagem do Novo Testamento, um produto com a qualidade CPAD. Pastor, por que o irmão disse que a salvação é apenas uma pequena parte de nós? O que quero dizer é que quando um cristão canta um hino de louvor que fala de vir a Cristo, ou quando menciona a palavra salvação, o que geralmente se deseja dizer é que nossos pecados são perdoados pelo Senhor Jesus. Porém, em minha opinião, esta ideia é limitada. E como resultado disso, as pessoas tendem a se focar somente nessa área da vida, pensando que Deus somente age nela. Então a pessoa pensa, já estou livre do álcool, da pornografia. Sim, é fundamental ser uma pessoa liberta, porém a vida vai além disto. De fato, há um foco nas coisas negativas.
Porém, isso não é tudo. Então, entendo que quando João fala da vida eterna, isto cobre todas as áreas da vida. E não se trata apenas de não fazer algo, mas significa que a vida plena em Deus se expressa de uma forma muito positiva e enriquecedora. Não se trata apenas de ser uma boa pessoa, mas trata-se de algo muito, muito maior. Pastor, como nós podemos manter o caráter de Deus ou demonstrar o caráter de Deus nas nossas vidas? Penso que à medida que aprendemos a ser os seres humanos que devemos ser, estamos desenvolvendo relacionamentos. Por exemplo, a sua filha aprenderá como deve ser, como pessoa, observando as suas atitudes. O meu filho aprenderá a ser um ser humano observando a maneira como eu me relaciono com as pessoas. Então, é através dos relacionamentos que nós formamos a nossa postura, o nosso caráter. Acho que o mesmo acontece em nossa vida cristã. Tudo depende do tempo que dedicamos ao nosso relacionamento com Jesus. Mas isso leva tempo. Acho que é por isto que, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus falou sobre pedir, buscar e bater. Não é uma postura que se consegue instantaneamente, mas é uma questão de orientação de vida. É como se estivéssemos em um veleiro. Cada um de nós posiciona as suas velas a fim de nos encaminharmos a uma direção específica. É assim que cada cristão deve agir. E o Espírito Santo pode nos encher, posicionar as velas do barco de nossa vida e nos direcionar neste processo. Por que o irmão disse que a primeira beatitude é o passo mais importante na vida com Deus? Tenho pensado frequentemente sobre a razão pela qual as beatitudes são expressas na ordem em que as conhecemos. Não encontro uma razão que possa justificar a precedência de uma ou de outra, mas o importante é que estão todas juntas. Porém, quanto mais penso neste assunto, sinto que a maior ameaça que as pessoas enfrentam hoje, na humanidade, é a crença que alguns têm de que são capazes de sustentar a sua própria vida. E então, concluo que a primeira beatitude deve ser esta: bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, porque enquanto eu pensar que sou capaz de fazer tudo sozinho, nos meus recursos, minha capacidade, o Espírito de Deus não poderá assumir o controle da minha vida. A vida faz parte daquilo que chamamos de fruto do Espírito. Esta é uma reflexão que devemos fazer. Esta é a verdadeira vida. Qualquer coisa que seja diferente disto não é a verdadeira vida. Então, quando o Senhor fala em ser pobre de espírito, Ele está falando em sermos livres de todos os tipos de ilusões como esta. E nós precisamos ser libertos de todo e qualquer tipo de engano. As Escrituras nos dizem que não é bom sermos vaidosos. Isto não significa que eu não possa ser, por exemplo, um bom arquiteto, ou que eu não possa, algumas vezes, pintar belos quadros. Não é disto que estamos falando. Nós estamos falando da verdadeira vida que vem de Deus, de onde vem a verdadeira bondade, e não é possível separar as duas coisas. Pastor, o que caracteriza a vida eterna? Penso que as coisas mais importantes para nós, seres humanos, são as mais difíceis de definir. Somos capazes de reconhecê-las, sabemos como elas estão presentes, porém é extremamente difícil defini-las. Posso imaginar o que aconteceu quando as pessoas viram o Senhor Jesus. Elas reconheceram que Ele é a vida. Mas por quê? Porque Ele não era alguém que procurava condenar as pessoas. Tinha tempo para atender as crianças. Então, você pode ler os Evangelhos e a Bíblia como um todo e observar diferentes locais e situações em que a vida que vem de Deus está em ação. Então, reconhecemos, a vida que vem de Deus está em ação aqui. Porém, não há como apresentar uma definição a respeito da vida eterna como a matemática, onde 2 mais 2 são 4. O que sabemos é que seremos transformados e viveremos com o Senhor para todo sempre, em um local de eterna alegria, sem qualquer dor ou sofrimento.